Oi, Yara. Oi, Geni. Ver se a Rê consegue entrar. Oi, Danilo. Que bom te ver por aqui. Oi, Fábio, Pastor Fábio. Seja bem-vindo. Vou chamar de novo a Rê aqui. Renata. Renata Vargas. Já está convidada. É só ela chegar. Chegou. Rê, é só aceitar então meu convite. Já te mandei para você participar comigo. Isso. Vamos ver aqui. Pronto. Já te autorizei. Bom ter você aqui, viu, Fábio? Muito bom. Aceitar entrar ao vivo com a Renata. Oi, Isso. Oi, entramos. Ah, estamos. tudo Boa bem? tarde. Tudo bem e você? Bem também. Bom ter você aqui, Renata. Fazia um tempo que eu estava querendo bater esse papo com você e hoje deu certo. Que bom que deu certo, Lídia. É um Deu prazer. certo. E é pra gente também. Em nome do IBT, eu já agradeço. Aproveito para agradecer, viu? Bom, vou te apresentar aqui. Tem uma galera chegando e aí a gente vai deixar essa live gravada também. E a gente vai compartilhar no nosso Instagram e também no YouTube, no canal do YouTube do IBT. Eu sou a Lídia, para quem ainda não me conhece, eu trabalho como coordenadora pedagógica lá no IBT, no nosso curso de psicanálise, e a gente sempre faz alguma atividade diferente. Para além do curso, a gente convida sempre alguém para bater um papo com a gente. E agora, esse mês em especial, a gente falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, prevenção a suicídio, a gente pensou como é que a gente podia bater esse papo de maneira leve, de maneira inteligente, com alguém competente que trabalhasse com a temática. E aí a Renata é uma pessoa muito querida por mim, tenho um carinho muito grande por ela. Ela trabalha como psicóloga aqui na cidade de Santa Isabel e ela coordena a saúde mental aqui da cidade, trabalha no CAPS da cidade. Ela já, inclusive, me atendeu em alguns momentos com as minhas solicitações quando eu trabalhava na comunidade terapêutica. A gente fez alguns encaminhamentos juntas, acolhendo algumas pessoas, alguns dependentes aqui da cidade, né, dependentes químicos, e foi muito legal conhecer a Renata nessa caminhada. Vou pedir então para que a Renata dê as boas-vindas, fique à vontade para se apresentar aqui para o pessoal. Boa noite. Primeiramente, obrigada, Lídia, pelo convite. Eu nunca fiz live, então eu tô Seja estreando aí nesse bem-vinda. mundo, estreando nesse mundo. Mas é o que você disse, eu sou psicóloga, eu trabalho no município onde eu resido, né, que é Santa Isabel, e eu trabalho na saúde pública. Hoje eu estou na coordenação da saúde mental aqui, e por 3 anos. Fazem 3 anos que eu estou aqui, mas a sensação que eu tenho é que é muito mais, né, pela experiência que a gente vai adquirindo. Acho que a Exato. gente se engrandece muito, inclusive, né? Quando a gente trabalha diretamente com o público, com as pessoas, e a gente acaba conhecendo um pouco a realidade em que as pessoas vivem. E, enfim, então, se eu puder contribuir de alguma forma com essa temática que é tão importante, Sempre. já tá ótimo. Muito bom. Eu queria te pedir então, Renata, que você contasse um pouquinho para a gente, assim, vamos tentar localizar as pessoas nessa campanha do Setembro Amarelo. O que é e como é que a gente pode, então, popularizar um pouco mais essa temática? Tá. A gente tem várias campanhas ao longo do ano, né? Que são feitas justamente para alertar pessoas sobre determinadas situações. E o Setembro Amarelo é o mês que a gente faz alusão à prevenção ao suicídio, né? É um mês extremamente importante para os profissionais de saúde mental, para justamente falarem sobre saúde mental, que eu até falo durante esse mês todo, né? As ações que a gente acabou fazendo e que depois eu compartilho com vocês o que a gente pensou nesse ano no município, mas eu falo assim, quando eu fiz a faculdade, e eu falava que eu ia fazer psicologia e trabalhar com saúde mental, isso ainda era um tabu. Você vai trabalhar com Sim. osso, né? Você vai atender, ainda tinha essa. Hoje isso diminuiu muito. A gente vê que é um tema, e justamente por tanto ser falado, né? Isso já diminuiu muito.
Mas ainda existe uma coisa em volta, né? Quando você fala em psiquiatria, em psicologia, quando a gente fala em CAPS, por exemplo, Sim, ainda se tem uma ideia bem distorcida sobre a situação. Então, é um mês em que a gente aproveita para falar sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental, o quanto é grave, né? Quando a gente deixa isso de lado, quando a gente negligencia uma dor emocional e olha, o mata, né? sim. Uma pessoa que tem um transtorno mental grave que não é tratado pode matar, sim, como a questão do suicídio. Então, é um mês importante para a gente alertar sempre, falar sobre isso, né? Exato, exato. Aqui no Brasil, a gente celebra essa campanha, a gente tem esse incentivo, acho que desde 2015, se eu não me engano, e a ideia é sempre essa, desmistificar essa ideia de pensar a questão do suicídio como um estigma ligado à loucura. Porque, na Uhum. verdade, a gente, muito mais do que falar sobre morte, a gente está falando sobre vida e sobre não perder a esperança, não é? Eu acho que é sempre importante a gente alertar sobre isso. Rê, por que que você acha que ainda é um tabu para a nossa sociedade falar sobre suicídio? É um tema muito pesado. A morte, na verdade, falar de morte para o nosso país é muito, ainda é tabu, né? A gente, apesar de ser a única certeza que a gente tem, ninguém se prepara para isso. E o suicídio acaba tendo um peso maior, e eu sinto que é mais não consigo falar sobre, então não vou falar, né? E aí se evita e vai se evitando, e a gente vai jogando debaixo do tapete, e aí a consequência disso é o que a gente acaba recebendo aqui. Pessoas que não se falam, que não se conversam, né? Pessoas que não podem, não têm espaços para falar sobre as suas dores emocionais, porque frescura, porque, enfim, tem um monte de coisa que se coloca em volta disso, falta de religião, né? E eu vejo mais como medo. E aí é mais um alarme, porque a gente tem que falar muito sobre isso, né? E preparar. Saúde mental, a gente não trata, eu não vou tratar somente como uma causa específica, né? Uma pessoa que desenvolve um transtorno mental não é por uma causa específica, é por uma soma de coisas. Sim, E então, justamente, tratar alguém que está com sofrimento emocional muito grande é também formar uma rede de apoio maior para essa pessoa, e isso envolve muita gente. sim, Então, esse ano, né, a gente aqui pensou em fazer essa campanha de prevenção do suicídio, focando mais na troca entre os profissionais que atuam com pessoas. Então, aqui a gente fez uma reunião com todas as escolas estaduais, né, que ótimo. é o foco maior que a gente recebe, adolescente que vem com essa queixa, né, de ideação suicida, de automutilação. Então, a gente se estreitou mais os laços com as escolas, né, para ter essa troca com. Na verdade, a gente chamou representantes de cada escola, propôs algumas ações e a gente vai se vendo com mais periodicidade para manter essas ações lá e Perfeito. para fortalecer esses profissionais para falarem, né, para terem espaços dentro da escola para se falar sobre saúde mental. E aí também com as unidades de saúde. A gente iniciou, né, essa conversa e essa troca maior para se falar sobre acolhimento, espaços de acolhimento em saúde mental. Perfeito, muito bom. Eu tô vendo que entraram alguns alunos, algumas alunas minhas por aqui. Pode mandar pergunta, tá, pessoal? É bom ter vocês por aqui. A Vivi, faz muito tempo que eu não vejo, tô vendo a Vivi hoje na live. Vivi, seja bem-vinda. Quiser mandar pergunta, nós estamos abertos por perguntas, tá bom? Ô, Rê, vamos continuar aqui então. Você trouxe um dado muito importante, que eu acho que a gente precisa desse alerta mesmo. A questão da mutilação ou da automutilação entre os adolescentes. Parece que de uns tempos para cá isso tem se tornado mais frequente, né? Eu moro aqui também, em Santa Isabel. Eu, vez por outra, ouço alguns adolescentes, né? Eu brinco que eu sou a tia. Por onde eu passo, eu viro, oi, tia. E de vez em quando eu escuto alguns adolescentes me contando sobre isso, né? Sobre esse desespero. E é muito interessante porque, assim, eles precisam de ouvidos, né? Vez por outra, eu não tenho intimidade com eles, mas assim, eu sou a tia mãe do Pedro, a tia mãe da Sofia, a tia que vai na orquestra acompanhar os ensaios, a tia que
que vai lá na igreja de vez em quando. Então, quando eles se sentem confiantes, eles chegam, sentam do lado e começam a contar. Você percebe que eles precisam de ouvidos atentos, alguém que, por favor, alguém me escuta. Como é que a gente pode identificar? Eu estou falando da minha experiência, mas profissionalmente, como é que a gente consegue perceber esses sinais, Renata? Os sinais, eles podem vir de diversas formas, Lídia. Vem uma mudança brusca de comportamento, né? Então, falta de vontade de fazer coisas que fazia antes, um desânimo, um isolamento, palavras de despedida, às vezes. Sim. Às vezes até ações de despedida. Então, da cartinha, começa a se desfazer de algum pertence. Existe também um mito de que quem quer não fala, né? Quem quer cometer não fala. Enfim, e é a mais pura inverdade isso, porque sempre fala, né? Então, a gente fez um curso sobre suicídio, e aí existem dados que falam que 98% dos casos de pessoas que cometeram suicídios, elas avisaram antes. Sim. Talvez não diretamente, mas elas deram sinais. E nesse sentido, da despedida, do isolamento, pediu ajuda de alguma forma, né? E a situação foi negligenciada. E isso não é culpar quem está do lado, porque é muito sutil. Você tem que estar atento o tempo inteiro. E é impossível, né? Praticamente impossível. Mas eu vejo que essa questão da automutilação dos adolescentes vem muito da falta de espaços de trocas. Hoje, as relações, elas se dão virtualmente. Exatamente. E isso não só nos adolescentes, né? A gente se pega assim também, no celular, né? A gente está muito mais tempo online do que ao vivo, assim, do lado de alguém, Sim. né? Presencialmente ali. Então, isso também é consequência. A gente é humano, a gente precisa de toque, a gente precisa de ouvido, precisa de trocas. E isso está cada vez mais raro, né? Aquele momento que você está do lado de alguém ali, conectado ali presencialmente com alguém. Isso está raro, de se aprofundar numa conversa, né? De poder se abrir. Então, o resultado que a gente tem hoje dessa geração que vem vindo é esse afastamento presencial, né? E aí, consequentemente, um sofrimento emocional muito intenso, porque eu não sei lidar, eu não falo sobre isso, eu não falo sobre a minha dor. E aí me cortar, me punir, né? Ou, enfim, faz eu tirar o foco daqui e coloco no físico mesmo. Mas Eu fico pensando, veja se é bobagem da minha parte, mas eu fico pensando assim, ó, eu não sei explicar essa dor. Eu sinto, mas eu não sei explicar. E aí é como se essa criança, esse adolescente, pudesse transferir para o físico aquilo que ela não dá conta de explicar. Tem alguma coisa a ver? Tem essa relação? pode tem situações que são assim, mas muitas das vezes a dor é tão grande que eu preciso só materializar ela, né? E às vezes eu não tenho espaço de fala, eu não posso falar, eu não posso chorar, porque se eu choro e tem sim, né? Aquela pessoa que chora muito por algum motivo, porque ela não tá sabendo lidar com as questões dela, e ela não tem ninguém para ouvir. Por isso que é tão importante, e nesse ano a gente pensou dessa forma, a gente precisaria, né, aumentar e ampliar esses espaços de acolhimento. Então, escolas, unidades de saúde, enfim, são focos importantes. Isso é baseado, inclusive, num documento da ONU, né, pós-pandemia, que se falou sobre saúde mental e fez essa orientação. A gente precisa ampliar os espaços, né, para se falar em saúde mental, para cuidar da saúde mental. E não só dentro de um consultório de psicologia, né? Não somente. Uhum. É isso Mas, mesmo. voltando à automutilação que você falou, né? De não saber falar, muitas das vezes é essa. Na verdade, o fundo eu materializo minha dor. Eu vejo a dor, eu sinto aqui, né? Eu tiro. Quando a gente ouve o adolescente, ou enfim, um adulto que faz isso, ele fala que nem sente tanta dor mais, mas é como se, no desespero, eu preciso tirar o foco daqui, porque é muito maior. Né? Mas não é nem o não saber falar, mas eu não tenho onde falar, não tenho quem vai me ouvir. Tá. Então, também um pedido de ajuda aí, né? Quando tem essa automutilação. Eu acho, veja se eu estou certa, que essa questão da automutilação ela é mais comum entre adolescentes e jovens, é isso?
Tem também adultos, né? Tá. Mas a maioria, pelo menos aqui na saúde pública, né, vem mais de adolescentes. É, imaginei. Para além dessa questão entre os adolescentes, entre os adultos, como é que a gente pode pensar isso? Essa questão da ideação do suicídio, né? A gente sempre chama de ideação, né? Que é o primeiro ato, é o pensar, né? Pensar. Pensar nas questões de morte ou de se matar é uma fantasia que, vez por outra, vai passar por ali. Entretanto, a gente precisa ficar atento quando essa ideação, quando essa ideia, ela vai se repetindo, não é? E aí, como é que é isso entre os adultos? Ela está associada? Eu estou perguntando porque a gente já teve essa parceria de trabalhar, você aí no CAPES, eu lá com a comunidade terapêutica, com os dependentes químicos. Tem alguma relação dessa dependência também com as possibilidades e com a ideação de suicídio? Tem. A dependência química, você diz? Isso. Sim. Quando a gente fala, né, de dados estatísticos de pessoas que tentam ou cometem suicídio, então, assim, por gênero, homens cometem mais suicídio. As Homem. mulheres tentam mais, né? Uhum. As mulheres tentam mais. Pessoas que têm, né, os registros que a gente tem de tentativas, as mulheres são maiores, né? Mas os homens, eles acabam cometendo o ato mesmo. Mas o que leva alguém a cometer suicídio, aí é uma série de coisas, né? Mas existem aí dados, até imprimi aqui um gráfico que fala sobre isso, mas os transtornos de humor, por exemplo, eles é a primeira causa, né? De pessoas que têm um transtorno mental aí de base e que por ter o transtorno mental e aí de repente por não tratar, elas acabam cometendo mais. Em segundo, vem por transtornos de uso de substância psicoativa, né? Que aí são os dependentes químicos. Eles estão em segundo nos dados. Depois, pessoas que têm esquizofrenia, né? Que tem um quadro aí de confusão mental. Somado a isso, né? A pessoas que têm transtorno mental, a falta de suporte familiar, a situação, né, de vulnerabilidade social, a falta de emprego, por exemplo. Essa situação de crise econômica, né? Sim. Também. Então, somado a isso, né, a gente tem um cenário mais propício para a pessoa desenvolver a ideação. No começo da sua fala, você falou quando ela pensa muitas vezes. A gente acaba definindo mais e caracterizando assim: tem a ideação suicida, que é quando eu penso, mas eu não planejo, Tá. eu não planejei nada. Eu tô com a ideia e o pensamento de morrer, porque normalmente eu tô lidando com uma situação que eu já não sei mais como é que eu resolvo ela. Sim. E aí eu penso em morrer, mas eu não planejei. Eu não tenho a ideia de como eu vou cometer isso. E isso, naturalmente, as pessoas acabam falando na terapia, ou falam para um amigo, ou falam na escola, ou falam para o marido, para a esposa, enfim. E aí já é um sinal de alerta, né? Ele Sim. não, a pessoa está manifestando ali um problema, e aí a gente tem que tentar resolver com ela e dar o maior suporte possível. Mas a gravidade maior é quando tem o planejamento, ela já planejou, ela já sabe como ela vai fazer aquilo, né? Ou quando ela já tentou de alguma forma. E aí, enfim, daí isso desperta mais a emergência maior. Mas Sim. então, assim, a manifestação de uma pessoa que está adoecida, e a gente sempre fala que ela está adoecida quando ela vem com esses pensamentos, ela vem dessas maneiras, né? Ideação sem planejamento, ideação com planejamento ou a tentativa mesmo em si. Sim. A Vivi está mandando aqui no chat pra gente a seguinte colocação. Eu apertei aqui e saiu. Um conhecido mandou mensagem agradecendo por tudo e dizendo que nunca iria me esquecer. Horas mais tarde, atentou contra a vida, mas felizmente resistiu. Olha aí, né? Esses sinais de despedidas, né? Que Isso. vem cartinhas. E aí a gente fala que nesse momento em que a pessoa está fazendo isso, ela tá de alguma forma falando, me ajuda. Eu não Sim. eu não tô mais sabendo o que eu vou fazer, né? E às vezes é vergonha de falar diretamente sobre isso.
E aí que né, é importante a gente estar atento a isso, e se eu posso dar uma dica, né, nesse momento, mas para qualquer pessoa que manifeste uma ideação ou uma tentativa, ou faça uma, como esse amigo fez, é tentar entrar em contato, né, e de preferência até com um familiar, e aí tentar estar próximo da pessoa, não deixar sozinha, e direcionar ela para um tratamento, né? Diante de uma tentativa, é uma emergência. Então, ela vai para um pronto-socorro. Então, ela tentou, ela precisa de uma ajuda médica ali na hora. Se é uma ideação, é incentivá-la e levá-la para um tratamento aí psiquiátrico e psicológico, né? E dando suporte mesmo assim. Isso. A Patrícia está perguntando assim, como é que a gente, enquanto família ou como amigos, pode ajudar? É bem isso que a Renata está dizendo, né, Rê? E Uhum. também, eu não sei, me ajuda a pensar aqui, Rê. É um tabu, né? A gente não conversa sobre isso em casa. Não é um tema agradável. Não é o jogo de futebol do Corinthians no domingo. Não é. Entretanto, em alguns momentos, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa trazer essa conversa, e aí, seja assistindo um filme que deu um alerta, seja um noticiário que passou ali, seja aquela criança que está há muito tempo presa naquele quarto e que não sai, né? Aquele adolescente, aquele adulto, enfim. Eu acho que tem um conjunto de sinais aí que vão indicando que a gente precisa trazer para o cuidado e para a escuta, para a conversa, né? E se despir do preconceito, porque eu acho que a gente vai muito focado nesse preconceito grande que a gente tem, né? Nossa, mas que covarde, não é capaz de encarar os seus problemas, então vai tentar se matar? Já é um deles, né? Tem um foco pesado na questão do pecado, mas olha só, é tão covarde que vai cometer um pecado que não tem perdão, né? Olha, vai tirar a vida. Como é que a gente trabalha esses temas, Rê? Quando a gente fala em espaço de conversa, Lídia, e em casa mesmo, eu não preciso falar diretamente sobre isso, né? Mas eu Sim, posso falar sobre dores, sobre decepções, sobre dificuldades, né? Sobre, enfim, rejeições. isso. Dá pra gente falar sobre, né? Ou perguntar do dia, como é que tá, né, a vida, enfim, essas conversas que a gente acaba tendo que ter dentro de casa. E às vezes até pontuar para a pessoa, eu percebi que você mudou, que você tá mais assim. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar, né? É sempre reforçar esse ombro, essa companhia. A orientação que se dá é a empatia, e a empatia é aquela coisa assim, né? Não é só eu tratar como eu queria ser tratado, mas eu me colocar no lugar da pessoa de fato, considerando ela como ela é e não a mim, né? Essa coisa do, ai, que fraqueza, né? Olha só que frescura você fazendo isso de novo. Que Ai, mimimi, isso. né? Quem a gente acaba acolhendo, né, num tratamento e vem com essa fala da família, quando apresenta algum tipo de recaída nesse humor, né? E às vezes acontece de vir com essa fala da família, e aí minha mãe disse isso, ou então meu marido falou isso de novo. Isso é como uma faca no peito, né? É, Então, é muito duro e é tão difícil, porque quando você está adoecido, você não. É como se você enxergasse a vida com uma dificuldade maior, é como se você visse um mundo cinza, totalmente sim, cinza. E aí você vê todo mundo conseguindo fazer as coisas e você não consegue. Então, já é uma sensação de fracasso gigante para a pessoa, né? E o tratamento ele vai justamente tentando tirar isso para a pessoa entender o que ela sente, entender o que ela tem e aí tentar reagir. Mas é o mundo o tempo inteiro lembrando ela e fazendo ela se sentir mais para baixo. E quando isso vem de uma fala de alguém que está próximo, aí acaba tudo mesmo, né? Então, a gente precisa aumentar mais o conhecimento das pessoas de que não é frescura, né? Se a pessoa está em tratamento, às vezes até fazendo uso de medicação, não é porque ela quer estar desse jeito, né? Ela sim. não consegue estar diferente agora. Então é isso. Esse mês é importante para a gente falar muito sobre isso e alertar quem está em volta da importância da palavra, da importância da falta da palavra, né?
Às vezes a gente fica só no silêncio, não quero falar, não quero me envolver, por medo também, né? Mas nesse momento a empatia, essa troca, ela é muito importante. E pode salvar uma vida, né? Sim, sim. Eu ouvi um dado hoje de manhã que pelo menos 90% dos suicídios poderiam ser evitados se a gente tivesse esse tempo de fala, né? É muito. Sim, A Daniela está dizendo aqui, Daniele, perdão, no chat que eu sinto que os adultos tendem a não validar o que as crianças e os adolescentes sentem. E aí a Jenny disse embaixo, ou a achar que a pessoa está querendo chamar a atenção. também. E aí vem, Lídia, eu acho que sabe aquela fala que não é consciente? Às vezes a gente reproduz só a fala, né? Por exemplo, uma criança que tá chorando, ela chorou porque alguém pegou o negócio dela e ela chora. E a gente fala assim: para de chorar. Ah, você tá chorando à toa? Quer um Essa motivo para fala chorar? Não é assim? é. E todo mundo, né, fala isso em algum momento. Mas a gente está mostrando para a criança que não vale nada o que ela sente, né, naquele momento. É E aí assustador, mas a gente cresceu assim, né? Você deve ter crescido. Todo mundo, acho que em algum momento ouviu isso. E engole o aí choro. isso já é cultural, né? A gente já invalida todo o nosso sentimento, assim, já desde sempre. Então, por isso que é tão difícil falar sobre as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, porque a gente tem que engolir o choro, não é? Não pode sentar e chorar, não pode sentir o que a gente sente. A gente tem que ter coragem o tempo inteiro, a gente tem que estar em pé o tempo inteiro. Então, esse é o desafio, né? Achar o meio termo aí e poder a gente se fortalecendo. E aí, quando a gente fala de alguém que está adoecido, né? E aí o engole o choro e fica mais difícil, é o que fica mais crítico mesmo. É assustador. Hoje peraí. A gente tem dificuldade de validar os sentimentos desde a infância, disse a Tata Afonso. Exatamente. Eu acho que a gente não tem nem espaço para. Eu achei engraçado. Hoje uma psicopedagoga que trabalha com a gente no IBT, ela, acho que está até divulgado aqui no nosso Insta, depois dêem uma olhadinha, acho que vale super a pena. Ela está propondo uma oficina de sentimentos com as crianças. Eu adorei a ideia, né? Eu já vou me enfiando lá, porque eu também quero saber. E que é a Pilar, que trabalha com a gente no IBT. Que é uma oficina muito bacana, que é para a gente falar mesmo sobre isso, dizer o que está sentindo, trazer essa conversa. Eu lembro do meu filho agoniado, sem conseguir dizer um tanto de coisa, e aí ele desenhou e colocou em cima da minha mesa, assim, ó. E aí, assim, eu olhei o desenho e falei, opa, tem coisa errada aqui, vamos chamar, né? Vamos trazer para perto. Esse foi um alerta que ele me deu, trazendo esse desenho para mim, mas ele podia ter feito isso na escola. Então, é legal quem está em volta observar essas sensações e essas questões que as crianças trazem, né? A Paty, Patrícia, um beijo para a Paty está falando com a gente lá do Sul. A Patrícia disse assim, é uma impressão ou isso é mais forte hoje, nessa geração? Ou só não se falava? A questão do suicídio, acho que é isso. Isso é mais forte hoje? Ou a gente não falava muito sobre isso? Até hoje, né? A gente tem dificuldade para notificar os casos. Tem muita dificuldade para notificar casos, mas tem se falado muito mais sobre isso, sim. Só que também a gente mudou o nosso cenário, né? Antes a gente tinha uma outra situação, hoje a gente vive numa situação totalmente diferente mesmo. Tanto de acesso às informações, quanto enfim, igual eu falei, né, da gente ficar cada vez mais só online, 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 né? A gente está se deixando mais de lado a presença. O cenário econômico, enfim, essa questão da rede social, né, que vem também dessa exposição o tempo inteiro. Então, outros fenômenos vão acontecendo. Então, é uma série de coisas. Não dá só para a gente equiparar o que era há 10 anos atrás do que é hoje, desconsiderando que somos diferentes também. E vem agora uma geração totalmente diferente, né? Uma geração pós-pandemia, então, que eu quero ver como é que a gente vai lidar com isso, né? Essa galera que ficou esse tempo todo no isolamento, a gente vem com uma criançadinha que já apresenta questões, né, de saúde mental comprometidas, de relacionamentos comprometidos, porque ficaram um tempão aí no isolamento social.
crianças com atrasos, né? E a Sim, gente tem uma questão também, né, que a gente acaba vendo na saúde pública. A gente, aqui no CAPS, a gente falou, nossa, a gente vai ter que começar a falar com os pais sobre estimulação, e a estimulação de toque, de carinho, colo. Ah, é incrível isso? é assustador, não é incrível, é assustador. Não, Sabe, então, é incrível porque nesse a gente sentido mesmo. não podia, a gente teve uma situação de que a gente não podia abraçar quem estava na casa, né, gente? Então, olha isso. É. E aí essa ausência, né, esse mais, reforçando mais esse distanciamento, vem aí uma consequência, né? A gente vai ver o que daqui uns 5 anos, né? Na verdade a gente já tá vendo um pouco, mas essas crianças que vão crescendo agora, a gente vai ver o perfil disso mais pra Exato. frente. Patrícia, sim, é assustador. Também acho. Eu lembro aqui em casa, Sofia, né, minha filha, ela dizia assim, eu não vou poder mais abraçar nunca. E aí a gente até escreveu uma história sobre a questão dos abraços, tal, porque é isso, assim, não podia. E agora a gente precisa recuperar isso. Eu acho que a gente podia até sentar depois, Renata, e conversar um pouquinho sobre isso. E Ah, eu pensar acho mesmo. Nessa questão de expandir esse toque, esse abraço, isso me interessa. Acho que a gente tem muitas coisas para conversar. eu gosto que você leva tudo pro lado lúdico, assim, É, incrível, né? Mas eu super topo. vamos pensar. Rê, hoje de manhã eu estava assistindo um documentário, eu tô falando aqui hoje, né, nessa live. Sábado eu vou falar com o pessoal de uma igreja aqui no Arujá, da Way, é, que fica no Jordanópolis, né? Vai ter um encontro para os jovens, e aí eu vou falar um pouquinho com eles também sobre essa temática. E na outra semana eu vou, junto com o pessoal do IBT, sempre, né? A gente tá nesse projeto juntas, eu, Yara, Dália, nós vamos falar numa escola pública, lá no Arujá. E aí eu de manhã estava aqui assistindo algumas coisas para ir pensando caminhos. E aí eu cheguei num documentário que falava sobre a romantização do suicídio. Existe isso também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe isso também, né? E eu tô falando mais da experiência de casos clínicos aqui. Não li nada a respeito disso, tá? Então eu vou falar mais daquilo que a gente acaba percebendo. Sim, Mas existe, na verdade, hoje, assustadoramente também, músicas, filmes, séries, sim. vão incentivando, né, essa prática. Tem uma música americana que toca num jogo, inclusive, e a tradução dela e o clipe da música, Sim, inclusive, eu já vi. totalmente vai para esse caminho. E aí, os adolescentes também, né? Eles acabam reproduzindo comportamentos, né? E, enfim, teve uma escola aqui que um grupo de adolescentes se juntou e eles iam fazer coletivamente, né? O Ah, suicídio. Então, aqui no vem município? vem de uma questão irracional até, né? Porque você vai indo, mas por quê também? Eu encontro ali uma identificação. Essa falta de um lugar para me ouvir vai me empurrar para o outro que me acolhe, né? Então eu me identifico ali. Tem aquela que pensa igual a mim, tem aquele artista que eu gosto que O ar... canta isso, ou até que cometeu isso, né? Uhum. Porque também tem essa situação. Tem aquela série, né, os 13 Porquês, que também ela acaba, de alguma forma, romantizando isso, Eu né? não assisti Então, essa. Vou não, anotar. Não. ela também, de alguma forma, acaba, né, indo por esse caminho. É uma série que eu não incentivo o adolescente a assistir. E Sim. aí tinha uma cena nela que era do suicídio em si, ela foi agora cortada da série, porque era bem pesada, mas, assim, falar sobre suicídio é importante. Mas a gente precisa falar com responsabilidade, né? E Sim, não de sim. forma incentivando aquilo. Então, a Não é gente precisa um manual do falar, como fazer. sim. Então, quando a gente fala que precisa falar sobre isso, é alertar que existe ali um problema, né? Uma doença, um transtorno, existe um tratamento,
As pessoas que estão ao redor, elas têm uma importância ali nessa rede de apoio daquela pessoa, mas Sim, não que, né, é a saída, é o jeito que, enfim, que aí eu acho que é a tal da romantização que você citou. sim. A psiquiatra que eu ouvia de manhã, ela estava dizendo assim, de quantos artistas, cantores e afins que a gente conhece que cometeram suicídio, e a fala é sempre assim, ai, não aguentou o peso da vida, ai, a cobrança social, e aí assim, e para por aí, né? Ah, cobrança social, o peso da vida. Não, tem um tanto de outras coisas aí. Essa esperança não se perdeu assim, né? Para além do uso de drogas que vez por outra acontece, tem um sofrimento, e eu acho que isso é sempre legal dizer. Legal no sentido de alerta, né? Que cadê a esperança? Em algum momento essa dor foi tão gigante que superou até a possibilidade de esperançar, né? Sim. E olha como é contraditório, né? Você falou de artistas. A gente viu agora no Rock in Rio Justin Bieber, né? Oi. Ele tá já há algum tempo manifestando aí uma questão emocional, né? Eu não sei exatamente o que ele tem, mas a gente vê e aí você vê que não, alguma coisa ali tá errada e acho que ele até desenvolveu alguma coisa, né, na face, enfim, que é Tudo por isso que é. teve uma paralisia facial por conta das questões. E aí, o que acontece? Ele vem de um movimento de cancelar show, É. né, e enfim. Então, você viu a quantidade de memes em torno disso, E as dele, pessoas né? não dão risada. Então, o meme, né, essa coisa, vai ser inevitável, isso acontece realmente. Mas a gente está falando de alguém que está sofrendo, né? Não é à toa, não é, enfim, esse comportamento ele não é só de forma irresponsável, né? É alguém que está sofrendo. Sim, E olha como é pesado para quem está exposto como ele, né? Que é um artista mundialmente conhecido. E é esse peso, que aí vem aquela coisa do não aguentou o peso da fama, mas essa cobrança e essa não compreensão, né? É uma soma de coisas. Esse curso que eu falei que a gente fez, né, sobre suicídio era com uma pessoa que eu não lembro se ele era bombeiro, mas ele falou assim, quando a gente vai, por exemplo, a pessoa tá lá na ponte, né, tá ali naquele momento do ato e você vai tentar argumentar, a gente tem que buscar sempre ser o mais solidário possível naquele momento, né, manter os ouvidos mesmo atentos, tentar identificar na pessoa alguma palavra que ela tem, assim, às vezes é filho, às vezes é esposa, às vezes é irmã, mãe, enfim, às vezes é sim, até um cunho religioso, mas aquela deixa que a pessoa dá para falar, não, mas eu tô aqui hoje porque eu amo aquela pessoa ali. E tentar se apegar a isso, mas nunca falar, você tá aí, pensa, seu filho vai chorar se você fizer isso. Você joga de novo um peso de fracasso ali, sabe? então, Então, é como se você jogasse álcool na ferida de novo. É delicado, é o que eu falei, falar sobre isso, por isso as pessoas acabam não falando, é que é muito delicado, é muito sutil, né? E tem que ter esse ouvido atento e palavras sensíveis, né? E a gente tem que exercitar na gente essa sensibilidade mesmo. exatamente. Sensibilidade, acho que é a palavra, né? Para acolher, para prevenir, para conduzir as situações de modo que a gente possa evitar. Evitar é sempre o caminho, né? Olhar os sinais, sempre. Eu ouvi uma mãe contando a história dela recentemente, e ela fala, o Adolfo está aqui. Oi, Adolfo, seja bem-vindo também. Eu vou vendo as pessoas chegando aqui. Uma mãe que recentemente me contava, uma história pesada também, né? De que e aí não tem culpa, tá, gente? Mostrando o cenário, mas não tem culpa. Isso é legal a gente pensar. Já vou ler aqui a Paulinha. A Paula também mandou pra gente. A mãe dizia assim: eu olhava tudo e não conseguia ver nada. Porque ela trabalhava o dia todo e quando ela chegava, ela estava preocupada e ela precisava trabalhar. Então a gente não vai julgar. Precisava trabalhar, porque senão a gente não paga os boletos, não paga as contas, não paga nada. Ela chegava, a casa tinha que estar minimamente organizada, porque ela, na correria, ela ia fazer a refeição e tudo mais. E aí ela disse assim, que um dia ela chegou e o quarto estava todo bagunçado. E aí ela entrou e falou para a filha assim, poxa,
mas nem o quarto você arrumou? E aí a menina estava chorando na cama e disse assim para ela assim, você nem perguntou como eu estava e eu tive dor o dia inteiro. E aí ela levou um susto, porque aquela situação de estar no quarto há muito tempo se repetia e ela via aquilo como parte da adolescência, né? E naquele dia ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Depois disso, elas foram tratar. Ela estava com borderline. Acho que você podia até falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Elas foram, elas cuidaram. Ela tentou suicídio com medicação, não deu certo. Que bom, correram, cuidaram. E depois ela mandou recadinhos assim do tipo, olha, eu queria, eu te amo muito, saiba que você é o amor da minha vida, queria que você fosse um passarinho para eu deixar você sempre bem pertinho de mim. E a mãe sem perceber que eram sinais, né? Porque a gente tava nessa coisa do, olha, preciso cuidar, preciso fazer, preciso limpar, né? Mas, Lídia, é o modo automático que a gente acaba vivendo, né? Não dá, é tão complicado, né? Afeta tantas pessoas a questão do suicídio, e quando a pessoa comete o suicídio, vem depois a culpa, né? De Sim, quem tá do lado, por que que eu não vi, por que que eu não fiz, por que que eu não, né? Por que que eu não agi diferente? Porque não deu, né? A gente não consegue, às vezes, pensar com a consciência lá do futuro, de uma consequência depois, e trazer isso para o presente. A gente não prevê aquilo que vai acontecer, né? Então, é muito delicado mesmo isso. E esse relato, né, que você traz é de questões do dia a dia e só me faz reforçar aquela ideia. A gente não se fala. A é, gente não tem o espaço para falar, ó, não tô bem, né? Eu tô há um tempo já sentindo tal coisa. É complicado falar isso, né? A gente não muito. tem tanto lugar para falar isso e acaba falando na terapia, né? Então, sempre o espaço de falar sobre mim, a terapia. E eu Mas acho legal a gente reforçar essa história da terapia, você enquanto psicóloga, nós aqui enquanto psicanalistas, mas eu acho que ainda não está acessível, Rê. Não é para todo mundo ainda, infelizmente. Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode expandir isso? eu sempre vou para a vertente de aumentar espaço de acolhimento. Então, a gente acha que tem que envolver mais profissionais, né? No sentido assim, profissionais envolvidos, engajados com pessoas, e que dê para se fazer esses espaços de acolhimento, né? Acho que, por enquanto, a gente vai mais por esse caminho. Mas se a pessoa ela tem, né, ela pode fazer, eu sempre acho, a terapia né, ela traz N benefícios para a nossa vida, de Tinha que fato. estar na cesta básica, né? Sempre falo. Eu acho que eu falei para você uma vez também. Ah, a terapia tinha que vir na nossa cesta básica, né? Tem que ser parte da rotina. E é importante também, né, nesse movimento que você mesmo fala da educação emocional, né? Vem lá da infância, de se falar sobre isso. Quem sabe, né? Acho que são meios da gente tratar o cenário que a gente vive mesmo. Exato. A Paula é terapeuta também, nossa aluna do Instituto também. Tá na turma que tá para se formar, hein, Paula? Semana que vem já começa o módulo comigo para finalizar o curso. Paula escreveu assim: as pessoas julgam o sofrimento de uma pessoa famosa ou que tem dinheiro. Dizem que se a pessoa tem dinheiro, não tem motivos para depressão ou sofrimento. Muito julgamento e pouco acolhimento. E também é um mito aí, né? Porque uma doença, ela não escolhe classe Não, social. é, É sempre bom a gente reforçar. Um transtorno mental, né, uma doença psíquica, ela não vem por um motivo. É sempre uma causa multifatorial. exato. Então, às vezes, a pessoa, né, que vive numa situação vulnerável, somada a outras coisas, ela pode desenvolver um transtorno mental, né? Mas aquele que tem mais recursos e tem dinheiro, também pode ter, né? Sim, Ela, sim. por uma questão genética, por uma questão familiar, enfim, né? É uma soma de coisas, de fato. O Fábio aqui da cidade, é pastor, é teólogo também. Ele escreveu assim, ó: creio que três dos muitos fenômenos que contribuem para o pensamento do suicídio hoje padrões de beleza,
exigências de alta produtividade e a coisificação da vida humana. E aí ele exemplifica o que a gente tem vivido, né? O nosso cotidiano, na verdade. Mas, se a gente pensa, né, que as questões das doenças mentais e enfim, a maior causa de suicídio, né, pelos transtornos mentais, sempre tem uma base aí de um transtorno. Então, não vem de alguém que está saudável, né, e por um motivo apenas ela acaba cometendo. Porém, aí você falou do borderline, né, mas também me faz pensar muito na adolescência. A adolescência é um período muito crítico porque a gente ainda está em desenvolvimento. Então, o cérebro ainda não está totalmente formado. A questão da impulsividade, o adolescente é impulsivo, ele faz, depois ele pensou, né? É. Então, aí também é um grupo de risco. E aí Sim. vem das amizades, das influências, dessa falta de recurso para lidar com aquilo que eu estou sentindo. Então, eu termino o namoro ao fim. Eu não vou nunca mais encontrar outra pessoa. Era o amor da minha vida ali, né? Ah, a minha melhor amiga brigou comigo, pronto, eu não confio em mais ninguém, não quero saber de mais ninguém, e eu me fecho, enfim. Então, tem essa questão na adolescência, e se eu não tenho a base, se eu não tenho a família, se eu não tenho alguém que possa me ajudar e me auxiliar naquilo, eu vou transformar aquilo num baita problema, e aí eu posso, sim, tentar contra a minha vida. Acho que é isso. A Você falou do Daniela, borderline? isso, borderline. Tá, que é um transtorno de personalidade, né? Isso. Também já é característico do transtorno essas tentativas, né? De se envolver em brigas ou se automutilar. Tem aí um grupo de risco também grande, né? Por tentar sempre. E é essa coisa do desamparo que a pessoa que tem um transtorno assim, ela acaba sentindo mais vezes. Então, ela precisa de um acompanhamento bem intensivo mesmo para aprender a lidar com esses impulsos que ela sente. Isso. A Daniele falou que a gente vê as pessoas, mas não enxerga. Ela tem toda a razão, vez por outra. A Paula escreveu: graças a Deus existe terapia e análise. E gente disposta a ajudar a expandir as terapias e as análises, tal como a Paula, que está aí atendendo, fazendo curso, ampliando. E Paula, olha, você está de parabéns, é isso, vamos ampliar. Hoje eu fiz uma entrevista com um psicanalista e eu falei para ele assim: a gente precisa tirar essa cara elitista da psicanálise. Psicanálise precisa ser acessível. Vamos expandir isso aí, meu filho. Ele ficou me olhando assustado. Eu acho que ele estava acostumado a ficar só no consultório. Eu falei: não, vamos, rapaz, a vida está pulsando aqui, a gente está precisando de ajuda. Vamos trabalhar junto. A Bia escreveu assim: a Bia também está no curso, está para terminar, a Bia já está inclusive atendendo também. A conscientização, ela precisa ser constante nas escolas e nos lares. Isso mesmo, Bia, tá certinha. Rê, Precisa mesmo. eu fiquei pensando aqui, quando você falou do Justin Bieber, eu lembrei de um ato, né, que foi super comentado no Rock in Rio, que foi quando ele parou para fazer um tempo de oração, de agradecer e tal. E aí fiquei pensando nessa questão, porque aí eu não posso negar, porque sou teóloga também, mestre em ciências da religião, e a gente vai discutir trânsito, então eu sei um pouquinho do trânsito religioso, como é que é isso. A espiritualidade também faz parte, né, desse processo de ajuda. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter uma religião, não, estou dizendo das questões de espiritualidade mesmo, né, do cultivo da autoimagem, da sua interação com o espaço, com o meio ambiente, aquilo que para você é sagrado, tudo isso colabora, até porque quando a gente pensa em espiritualidade, a gente está reforçando vida, 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 né? A espiritualidade não está ligada à morte, a espiritualidade está ligada à vida. Então, é um caminho também possível e a gente precisa valorizar isso como uma sinalização de esperança, não é? Sim. A gente sempre acha também nesse caminho tudo que envolve a pessoa, né? Nós somos seres muito ricos, assim, né? Quando a gente vai falar de tudo que
me mantém em pé, que é a minha base, e a espiritualidade também está dentro disso. E ela Exatamente. é realmente importante, né? Quando a gente fala, como você diz aí, de uma forma consciente, inclusive, né? Essa fé, ela pode também salvar, mas o nosso receio é sempre com o cuidado que se tem para que eu não reforce a ideia de se eu estou doente, é falta de, né? Isso. Falta da Não é religião, falta de falta fé. isso. Então, esse caminho só que é o que a gente às vezes tem que tomar esse cuidado. É. Então, para com a medicação. Não, A gente, isso que eu ia falar. então, às vezes tem comentários assim, mas sem dúvidas, né? Isso não só quando a gente fala da saúde mental, mas saúde como um todo. Um O todo. quanto a fé, ela tem sim o seu papel É, importante na vida das pessoas. exatamente. Então, eu até acho que é legal a gente pontuar isso. E se eu tô doente, não é por falta de fé e não é porque pequei, é porque eu sou humano e o meu corpo apresenta essas fragilidades, essas vulnerabilidades. Se eu tenho fé, eu também não devo abandonar a medicação, porque eu acredito que eu vou ficar melhor, porque, ok, você pode ficar melhor, mas a gente tem aí uma inteligência, um desenvolvimento, uma ciência que é presente do sagrado também, que também vai colaborar com a gente, né? E aí, nesse Sim, sentido, a Paula perguntou assim, se para o tratamento, a medicação pode ajudar no tratamento do borderline, além da terapia? pode. Tratamento de paciente que tem transtorno de personalidade borderline é com psicoterapia e com a psiquiatria também. Sim. Os dois concomitantes. Eu acho até legal a gente falar, eu estou olhando aqui no relógio, que a gente vai falando, eu tenho que controlar o tempo. Eu acho até legal a gente falar esse lance da psiquiatria para não. Para a gente desmistificar isso. Ainda tem muita gente que tem preconceito em ir até o psiquiatra, né? Tem, Como é tem que é muito. isso? Me ajuda aqui. E essa dificuldade que às vezes se tem em avançar o tratamento, né? Você fala a palavra psiquiatra, tá achando que eu tô louco? Eu não tô É, louco. Tem ainda um pouco isso. E aí é o que a gente vai usando dessas campanhas para se falar, não, não é exato, isso. Né? Mas por quê? Também é uma construção histórica. Quando a gente exato. falava antes, saúde mental é atrelada à loucura, né? A psiquiatria, sempre a questão da medicalização eterna, né? Ou então do aprisionamento daquela pessoa no local específico só para aquilo. Então, hoje a gente já tem um movimento, né, que vai contra essa ideia. E falar das doenças mentais e não mais, na verdade, doenças, né? Se eu sou diabética, eu tenho que tomar uma medicação para o resto da minha vida para não descompensar, e isso não é um problema. Mas Exato. se eu tenho um transtorno aí de humor que seja, que eu tenho que tomar um remédio para que eu consiga também, né, fazer as minhas atividades do dia a dia e viver aí sem esse tanto sofrimento, aí é um problema. Então, olha só que curioso que é isso, né? É, Mas, enfim, né, o que a gente precisa fazer enquanto profissional da saúde é tentar desmistificar isso e sempre retomando e falando sobre a importância que se tem, sim, a medicação na evolução de um quadro clínico, né? exatamente. Você foi falando, eu fui lembrando. Uma vez eu fui ao CAPS, eu tinha uma. Eu não sei se eu ia conversar com você, eu não lembro o que foi. E aí tava assim, não foi ao CAPS, ainda não tinha CAPS aqui, acho que era no ambulatório, né? E aí tava sentada lá fora, e meio assim do jeito que eu ando, assim, né? Se escolarizando e tal, cabeleira pra cima, um batonzinho, sentadinha lá esperando. E aí chegou uma moça. E aí ela fez com uma cara assim, né, de meio que se arrastando, meio com vergonha de estar ali. E aí ela falou assim: Você tá esperando alguém? Aí eu disse: Não, tô esperando a minha consulta. Aí ela olhou assustada assim: Você vai passar aqui? Como assim? Não, sim, vou cuidar da minha saúde. Sim, é importante ter esse espaço de fala. Sim, tudo bem se a gente tomar uma medicação, porque é isso que vai fazer com que a gente mantenha a vida em equilíbrio, né? É disso que a gente está falando. É sobre isso, né? É a palavra da vez, né? É sobre isso. É sobre não ter medo de se cuidar. Uhum. É, olhar pra gente. Mas, de novo, é a questão do não poder falar que eu não consigo sentir de outra forma, né? É como se isso fosse uma fragilidade.
É É. como se eu não fosse capaz de algo. Então, é esse, e talvez o maior peso de que quem tem um transtorno mental é lutar contra Os isso. estigmas. Então, eu não posso falar que eu tomo medicação Pois psiquiátrica. Eu não, enfim, é uma vergonha, né? Não vou falar que eu sou louca. É uma luta, Lídia, mas como eu disse também, isso tem mudado muito, exato. né? Antes, quando eu me formei, eu tinha um outro cenário, quando eu falava que fazia psicologia. Hoje já é mais diferente, hoje as pessoas já têm olhado e isso é resultado também de constantes campanhas de conscientização, e você vê mais em novelas, mais filmes falando sobre isso, né? Mais pessoas famosas falando sobre terapia, sobre, enfim, né? Eu faço tratamento, tenho tal coisa, testemunhos, né? De pessoas que são famosas. Então, isso tem ajudado, sim, a mudar esse cenário. Perfeito. E eu acho que a gente precisa, de fato, abrir mais espaços de acolhimento, como a Renata já disse. E aí eu quero somar isso, quero aproveitar esse espaço para divulgar isso. Assim. Eu sei que aqui o CAPES de Santa Isabel está ali, de portas abertas, fica ali na Marginal, né, Rê? E Perto, eu nunca sei ali, perto. fica em frente à fábrica de farinha, que é o Isso, prédio da antiga escola especial aqui, né? Na pronto. verdade, a gente divide o prédio com a escola. E é super fácil de achar, super fácil Bem de no centro. localizar. Tem um acolhimento bacana. Precisando, gente, por favor, procurem, vamos nos cuidar. No IBT, no Arujá, a gente também está de portas abertas, a gente também tem atendimento social, caso você precise e vai me dizer, olha, não tenho como pagar. Ok, vamos conversar, isso é super importante. A gente consegue fazer atendimento online também. E o Instituto está aberto para, caso vocês precisem. Vamos falar mais sobre isso. A gente precisa promover espaços de fala, né? Eu vi que circulou um público muito variado aqui durante essa live, Renata. E aí a gente tinha, então, alunos, a Solange está mandando parabéns pra gente, falando que a gente é uma dupla maravilhosa. Solange, eu sou sua fã, Solange. O que eu estava dizendo dos espaços, né? Vamos pensar na importância de falar sobre saúde mental, não só agora, em setembro, enquanto a gente está na campanha, né, de prevenção. Mas a gente precisa falar sobre isso durante todo o ano. E aí, assim, ocupar os espaços, sabe? A Renata conta pra gente da experiência de poder dizer nas escolas, né? Eu vou aproveitar que o Fábio está aqui, né? E o Fábio mandou mais uma perguntinha. E aí já vou ler, Fábio, peraí. Né? Vamos abrir o espaço da igreja, vamos falar sobre prevenção na igreja também. Vamos para a Praça do Coreto, né? Vamos fazer um trabalho de saúde mental com as crianças da orquestra? Não sei, eu acho que a gente tem muito potencial, muita gente boa circulando e muita gente que pode nos ajudar a pensar nessa expansão de cuidado e de troca. Você não acha? Eu concordo com você e a gente tem trabalhado sempre nessa linha mesmo, né? Então, quando a gente fala assim, vamos chamar as escolas aqui para propor ações, né, nesse local que é tão importante e é que todo mundo passa pela escola, né? Muita É, coisa começa na escola, as nossas relações começam na escola. Então, é um espaço muito enriquecedor. E aí precisa também estar ali e presente isso. A gente falou muito sobre bullying nesse primeiro encontro que a gente fez com as escolas, né? De ações possíveis em se fazer lá para se tornar um ambiente menos hostil também. E isso continua. Então, a gente vai fazer encontros com eles, né? A cada 2 meses, que legal. para ter esse retorno. E aí a gente propondo ações ali dentro. A gente envolveu os adolescentes que passam aqui, né? Que estão na escola para ajudar nessas ideias. Muito E a bom. gente também fez com os profissionais da atenção básica. E aí a proposta vai nessa, de se trabalhar em rede, né? A gente tem falado Maravilhoso. sempre isso aqui. É rede. É Rede, isso rede de mesmo. apoio, né? A rede de assistência. Acho que é só Acho assim que a gente consegue, Lídia, e desmistificar e promover mais espaços mesmo de acolhimento. é isso mesmo.
O Fábio mandou uma pergunta aqui pra gente, olha, o Fábio é pastor na Igreja Metodista aqui em Santa Isabel. O Fábio perguntou assim, ó, e quando aqueles que cuidam de vidas decidem tirar a própria vida? Nos últimos anos, o triste número de suicídios entre pastores, pastoras, aumentou. Eu, inclusive, tenho uma amiga pastora que, e o caso foi super abafado. Ah, morreu de infartou. E a gente sabia que não era esse o caso, por conta do preconceito, né? Todos precisam de Sim, cuidado, inclusive os que cuidam, o Fábio disse. sim, sem dúvidas, né? Quando a gente lida com pessoas, a gente acaba tendo uma sobrecarga muito grande, né? A gente vai se deparando com muitas situações. E tem situações que vão acessando coisas em você também, né? Sim, Então, na verdade, esse cuidado, ele se expande a todos, né? A nós, aos professores, aos alunos. É mútuo, não tem sim, aquele que fica isento disso, né? Que fica, não vai me atingir. Então, também faz a gente pensar e repensar que, mesmo aquele que estudou, que tem recursos, né, de alguma forma, sim. ele pode ser acometido, sim, por um transtorno ou ter uma ideação ou até mesmo cometer o suicídio. Então, é por isso mesmo que a gente tem que falar muito mais sobre isso. Exatamente. Os terapeutas também fazem terapia, gente, né? Sim, Os médicos também adoecem, também procuram outros médicos. Os pastores e as pastoras também precisam procurar esse apoio, esse pastoreio, né? Troca. A gente é humano, o ser humano não sobrevive se a gente não puder fazer essa troca, né? São os laços, como a Renata bem disse, são as nossas redes que nos sustentam e que fazem com que a gente vá sobrevivendo nesse caos que a gente chama de vida, né? Que vez por outra é caos mesmo, não tem o que fazer. É parte, né? exatamente. É. A gente está caminhando para o final, queria que você. Passou rápido, foi uma Passou mesmo. delícia, um bate-papo muito gostoso. Queria que você falasse assim, para a gente suas considerações finais, os trabalhos que estão acontecendo por aí, né? E tem um monte de outros recadinhos aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que entrou nessa live, que conversou com a gente. Tem um monte de recado bonitinho, né? A Jenny tá falando que lá em Goiânia eles estão fazendo esses espaços até nos shoppings. Muito legal. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Então, com você, suas considerações. Bom, obrigada, Lídia, pelo espaço, né? Até por me permitir uma experiência diferente, porque eu realmente nunca tinha feito isso. Mas, e de falar, né, sobre o trabalho que eu escolhi também, né, exercer, que é cuidar de saúde mental. Você falou, né, das ações que a gente fez aqui, então, como eu disse, a gente pensou em estender mais as redes, né, então, falar instrumentalizar os professores, instrumentalizar a atenção básica também. E, na verdade, foi só um pontapé inicial, porque isso é algo que a gente precisa continuar, uma construção, né? Além disso, a gente fez algumas participações, né, em palestras, em rodas de conversas, em unidades de saúde. Ontem a gente fez aqui no CREAS também, da cidade. Semana que vem a gente vai fazer um espaço interessante num bairro aqui, que a gente vai levar um pouco dos pacientes do CAPS para lá e convidar os moradores do bairro para participarem de uma atividade com eles, para a gente, por fim, fazer uma roda de conversa e falar sobre a saúde mental. Né? Então, assim, as possibilidades, elas são imensas, né? As dificuldades também são imensas, mas a gente tem que trabalhar com aquilo que é possível. Então, para Sempre. mim é sempre um prazer falar sobre isso. Eu sou apaixonada por isso, pelo que eu faço. Por Então, isso que eu te convidei, eu sei dessa paixão. eu gosto muito de falar sobre isso. E aí a gente vai envolvendo os outros, né? Para você ver, ó, a gente se encontrou. Em algum momento a gente se encontrou, não foi à toa, porque você também gosta muito do que faz. E a gente vai somando aí. Exatamente. Renata, muitíssimo obrigada. Eu queria também agradecer a todo mundo que passou por aqui. Eu sei que tem alunos que vão entrar em aula agora às 8. A professora Dália estava por aqui, ela vai entrar na aula também agora com os alunos. Queria agradecer. A gente vai deixar esse material gravadinho. Vou subir tudo isso para o nosso Instagram e também para o nosso YouTube. A gente vai seguir com essas conversas e com essas trocas. Acho isso muito positivo.
Queria dizer para vocês que acompanharam a live, para que mandem sugestões também. Vocês podem escrever aqui para a gente no Messenger do Instagram do IBT, pode mandar no meu, pode mandar no da Renata também, porque daí vocês vão dando sugestões para o CAPES aqui da cidade. E o mês que vem a gente vai falar, a gente vai entrar no mês das crianças, e eu queria muito, e aí vocês me digam se vocês estão de acordo, aí o pessoal que acompanha as lives com a gente, que está sempre por aqui, Solange, Geni, tem uma galera que está sempre com a gente. Geniana, que precisa participar de uma live comigo qualquer dia desse, Geniana está lá no Sul também. Queria falar sobre saúde mental das nossas crianças. Acha que é um bom tema, Renata? Me conta aí. Eu acho importantíssimo. Eu É, acho que é essencial, né? As crianças, elas são aí a nossa esperança, né? exato. E a gente precisa cuidar bem, precisa falar sempre sobre isso e alertar. E aí, como também eu falei, a gente vem vindo de um momento muito delicado, né? E Sim, vem uma geração aí que a gente tem que, enfim, dar o nosso melhor. perfeito. Olha, já temos várias ideias, isso é muito bom. Queria então agradecer você que ficou com a gente aqui durante toda essa live, muito legal, um grande abraço para essas pessoas que estão com a gente, que são muito parceiras, seja do IBT, seja da minha vida, uma galera que caminha comigo e me fortalece sempre nesse meu reinventar profissional, que eu gosto muito. Agradecer o CAPES por ter emprestado a Renata para a gente, para esse momento, né, aqui do município. Agradecer por esse trabalho bonito que vocês têm feito na cidade. Isso tem sido muito legal. E estamos aqui para somar, tá? A Daniela está dizendo que é legal a gente falar sobre isso mesmo, porque as crianças estão adoecendo cada vez mais cedo. Então, é legal a gente falar assim. Já gostei. Quero ver vocês por aqui, então, quando a gente for falar sobre esse tema, tá bom? IBT de portas abertas para receber vocês. A gente está começando uma nova turma a partir da metade de outubro, uma nova turma de psicanalistas. São 2 anos de curso. Se vocês quiserem estudar com a gente, por favor, venham. Yara está agradecendo aqui, dizendo muito obrigada. Yara é a nossa diretora, minha chefa do Instituto, está agradecendo Prazer, a participação, viu, Rê? prazer. E aí, Renata, o espaço também está aberto. A gente pode pensar em parcerias, a gente tem um auditório muito legal, dá para pensar em atividades presenciais, agora que a gente já consegue fazer essa circulação. Tem um espaço bom lá, se você quiser pensar em alguma coisa para a gente fazer juntas no IBT, por favor, mantenha contato com a gente vai pensando isso aí tudo junto, divulgando por aqui. Quem estiver por aqui pode encontrar com a gente nesses espaços. Ai, que ótimo, então, Lídia. Tá bom? Ideias não faltam, viu? Não, menina, vamos somando. Você já sabe que eu gosto de devaneios e ações. Vamos cantando juntos. Gente, ó, Obrigada, viu? beijo, obrigada, boa noite. Até a próxima. Tchau, Rê. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau. tchau.